dizer que não existe razão. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica dizem que ficaram sem querer, conversaram muito medo, cada se conhecer. A linha do focinho do Eduardo me disse que é uma festa legal, que a gente quer seguir aqui. Festa estranha, pra gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais grita, e a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o tadinho que tava mencionado. Eduardo meio tonto, só pensava em ir pra casa, quase eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme por vontade. Tinha encontrado então no parque da cidade, o Mônica e o Eduardo ficam meu Deus. Olá, queridos! Nossa super live sobre relacionamento de casal, não poderia ter outra música. Quando eu comecei a pensar, nossa, o que nós poderíamos colocar de trilha sonora para relacionamento de casal? Veio Legião Urbana, Eduardo e Mônica, porque tão distintos e tão completos. Então, vocês podem clicar nesse aviãozinho e mandar esse aviãozinho para aquela amiga que está com problema de relacionamento de casal e precisa ter mais clareza de como mudar, de como ter mais leveza, mais equilíbrio, mais foco no seu próprio relacionamento, porque é o que eu sempre falo, comunicação é tudo. Não é o que acontece com o seu relacionamento, mas como você lida com ele. Qual é a sua responsabilidade daquilo que te fazem? Como que você lida quando, de repente, o seu companheiro te maltrata? Hoje eu comecei o dia falando de coragem e gentileza. Não é apenas um gentil, sabe, cheio de coraçõezinhos, não. Eu falei, sejam corajosas e gentis ao mesmo tempo, caminhando juntos. Aí tiveram algumas mulheres que escreveram que é difícil, não sei o que. O convite é sempre o olhar interno. Qual é o poder e responsabilidade que você tem daquilo que lhe fazem? Oi, querida, tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Se tiver gente nova, marquem aqui a cidade de onde vocês estão falando. E para a gente começar esse bate-papo, eu vou começar um pouquinho falando sobre não conseguir dar as respostas sobre as crianças. Tem muitas respostas ainda que eu preciso dar, mas enquanto o pessoal vai entrando para falar de relacionamento de casal, eu vou respondendo aqui, tá bom? Uma das perguntas que me deixaram para a live de ontem tem a ver com crianças especiais. O que fazer? Como que a metodologia das constelações. Uau, de Rio Grande do Sul, bem-vinda, muito bom, muito obrigada. Tá muita chuva aí? Aqui no Sudeste tá uma tristeza, tá uma chuva lascada e o povo reclama, a natureza tá precisando. Então, sob a luz das constelações, como que é visto nessa questão de crianças especiais? Bem, são destinos difíceis, né? São destinos pesados, a questão é como que fica os relacionamentos ao redor, assim, dessas crianças especiais, em especial os irmãozinhos, né? Então, sobre a luz dessa temática sistêmica, tem um livro do Bert Hellinger que eu gosto muito que chama O Outro Jeito de Falar, que ele fala de crianças especiais, de destinos difíceis, né, de crianças com diagnóstico de autismo, principalmente, que ele fala muito do destino, da dificuldade que as famílias têm, mas como eles podem olhar com bastante amor e carinho para a alma dessa criança que se dispõe a vir com tantos cuidados especiais. Ah, que legal! Você falou que não estava, né? Chovendo aí em Rio Grande do Sul. Nossa, aqui tá um dilúvio. É bacana. Então, leia esse livro, sabe?
o outro jeito de falar, e até um outro muito bacana, Olhando para a Alma das Crianças, de Bert Hellinger. E o meu, que logo mais está saindo, Fonoaudiologia Sistêmica, a voz do coração. Está entrando no forno, entre hoje e amanhã está no forno, tá bom? É um livro feito muito carinho também. Então, essa criança, ela se predispõe a realmente a curar, né, pela luz das constelações, a trazer à tona questões de exclusão dentro do sistema. Então, quando uma criança tem um diagnóstico, né, uma síndrome genética, paralisia cerebral, autismo, ela, de uma maneira ou de outra, ela tem uma camada da exclusão da sociedade. E o que Bert Hellinger diz é que essa criança está representando algum excluído do sistema familiar. É claro que de modo inconsciente. Então, vai muito da família mergulhar nesse universo da alma da família para que consiga ajudar além dos sintomas, né? Além da dificuldade que a criança apresenta. Outra questão sobre ontem foi criança recusa ou demora para comer, que eu não consegui responder ontem também. O que eu faço com a criança que demora para comer? É assim, né? Eu gosto de um método chamado ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicado. Que essa questão da alimentação tem a ver com o comportamento em relação à alimentação. A mamãe não escreveu aqui para mim se a criança come sempre distraída, se tem que estar distraída enquanto está comendo ou não, né? Mas o que eu vejo na maioria das vezes a criança nem presta atenção no que está fazendo e está comendo enquanto assiste alguma coisa na televisão. Não sei se é esse o caso. A questão é tentar entender por que essa criança demora tanto para comer. Por que essa criança está, sabe, desmotivada, cansada para comer? E usar o ABA, né? O ABA é bacana porque dá para a gente cronometrar o tempo de alimentação da criança, fazendo com que, se ela coma de uma maneira um pouco mais eficiente, talvez não tão rápida, mas eficiente, que é sentindo o gosto do alimento, o sabor, né? A textura, o cheiro, né? Englobando os 5 sentidos mesmo, para que a criança consiga ter mais proveito na hora da alimentação. Então, o que eu gosto bastante do método ABA é fazer com que a criança ganhe força, né? Porque no ABA a gente usa reforçadores positivos depois da conclusão de uma tarefa. Então, mas seria interessante uma consulta mesmo com um especialista para ver por que será que essa criança está desmotivada, né? Não tem um interesse de comer. Tá bom? Ai, meu Deus. Próxima pergunta de criança. Eu só vou conseguir responder mais uma porque tá lotado de coisas para a gente falar de relacionamento de casal, tá? Mais uma de uma querida que me acompanha há um tempão aqui, eu não podia deixar de responder para ela. Que a filhinha dela tem 3 anos e morre de ciúmes do relacionamento dos pais. Agora eu não me lembro se ela escreveu se tem mais ciúmes do papai ou da mamãe. O fato é que a criança tem o lugar dela. Cada um tem o seu próprio lugar, né, dentro do sistema familiar. O papai e a mamãe vieram antes, a criança veio depois. Se os pais colocam a criança entre o relacionamento de casal, isso dá problema. Eu não estudei teorias freudianas, né, que diz de complexos, né? Eu não estudei isso, não é a base do meu estudo, não faz muito sentido para mim. Se é certo ou errado, não é base do meu estudo, tá? O que eu estudo é constelação sistêmico familiar, que é cada um tem o seu lugar. Então, ir falando para ela, olha, a mamãe namora o papai, a mamãe é a namorada do papai. Você veio depois, você é muito amada, você é muito querida, você é muito importante para nós, mas agora a gente vai ficar junto. Né? Porque esse lance de disputa, ai, será que a menina não, né, tem vínculo com o pai? Será que é cedo? Será que não é? Eu acho que são teorias que acabam, né, com todo respeito, acabam que confundindo. Então, cada um tem o seu lugar no sistema familiar. Eu acho que fica mais simples para que você consiga restaurar aí seu relacionamento com o maridão e também consiga ajudar a criança a lidar melhor com a frustração e com os ciúmes. Porque é normal, né? Todos nós nos frustramos, né? Ao longo da vida e colocar ela no lugar dela eu acho que é fundamental, tá bom? Que legal! Clacheruti, seu nome, desculpa, que você é fono. Amanhã teremos live especial para as fonoaudiólogas, mas depois eu falo sobre isso, tá? Vamos falar sobre relacionamento de casal.
sobre gentileza, sobre coragem. E coragem e gentileza tem a ver com aquele quadradinho, lembra? Quem que lembra do quadradinho que a tia Bia fez lá no começo das lives? Não sei onde está meu quadradinho aqui na minha agenda, sumiu, né? Que é saber qual é o seu lugar no mundo, saber qual é o seu lugar dentro do seu relacionamento, sabendo aquilo que você gosta, aquilo que você desgosta, como que você pode aprimorar a sua escuta interna, como que você pode aprimorar a sua própria comunicação com o seu cônjuge, para que você possa expressar não apenas em eu achei que ele fosse entender o que eu tô falando, porque eu dei várias indiretas. Homem não é assim. Homem, a gente tem que explicar, falar, porque homem não funciona com indiretinhas. Até se meu marido quiser participar aqui comigo, eu vou chamá-lo para ele mostrar para vocês o que eu falo declaradamente quando eu preciso de alguma coisa. Porque eu preciso de muitas coisas, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu liguei para ele e eu costumo levar comida da minha casa, né? Porque eu gosto e porque é algo preparado, né, por mim ou pela minha querida funcionária. Mas hoje, realmente, ontem não sobrou almoço, né? Então hoje não teve que a tia Bia comer, eu tive que comer uma coisa mais rápida, sem glúten. E aí liguei para ele e falei assim: eu preciso de um jantar hoje. Não, vou providenciar. Então, assim, a gente precisa comunicar com coragem e gentileza ao mesmo tempo. Não é chegar em casa, nossa, não tem nem o que comer, meu Deus, porque a gente acaba fazendo realmente uma tempestade em copo d'água. A gente cansa, é estressante mesmo, nós acabamos acolhendo muitas tarefas ao longo do nosso dia, mas essa gentileza de pedir por favor, sabe? Com coragem de tipo, putz, mas será que ele vai ficar bravo ou não? Mas tá bom, é uma necessidade que eu tenho. Equilíbrio de relacionamentos faz parte de uma das leis das constelações, que é a troca. Como é que está a sua comunicação em relação à troca daquilo que você sente que é necessário, que é a voz do coração, daquilo que você acha que você precisa e você pode expressar de uma maneira amorosa, delicada, para que os relacionamentos fluam. E o que eu sempre falo é, reclamar, se reclamar funcionasse, seria algo assim, transcendental, né? Não precisaria de terapeuta nem de técnicas de desenvolvimento pessoal. Se reclamar funcionar, agora imagina só. Se você tem um relacionamento de casal complicado e você fica o dia inteiro falando, não, meu relacionamento é difícil, eu faço de tudo, nada dá certo, nada na minha vida funciona, olha, não adianta, eu participo de curso, faço terapia, não adianta, porque é um inferno mesmo. Você acaba cocriando a sua realidade, porque de tanto repetir, você acaba acreditando que isso é verdade. E aí os seus sentidos se fecham para uma nova mudança e aí você cria só aquela realidade única. O convite, né, e a ideia que eu tive ao fazer essas lives é para que a visão de vocês se amplie muito mais, para que vocês possam assumir mais autorresponsabilidade daquilo que a vida traz para vocês. E tudo isso a partir da comunicação, que é a base do meu estudo, que é a base do meu trabalho. Quando a gente não percebe aquilo que a gente precisa, daquilo que a gente está sentindo e pode traduzir isso em comunicação, em fala, isso dá problema, né? Emocional, físico, né? Sintomático. Então, o lance é, você tem que se conhecer, né? Tem que fazer curso de desenvolvimento pessoal, tem que fazer terapia para que você também descubra suas fraquezas, suas fortalezas e aí consiga também se expressar de uma maneira clara e objetiva qual é a sua necessidade dentro dos relacionamentos, não apenas entre marido e mulher. Né? Relacionamentos entre funcionários, relacionamento entre mãe e filho, relacionamento entre a gente e nossos pais e assim por diante. Tudo é comunicação. Vamos para as perguntas, eu vou deixar bem aqui pertinho. Eu queria uma água, amorzinho. Por favor, obrigada. Eu esqueci de pegar água. Tá vendo? Aí ele aparece aqui e vem falar como é que a gente... Ele vai falar um pedacinho. Ele não quer, mas ele vai falar. Que eu tô pedindo, tá bom? Vamos lá. Uma querida minha perguntou assim, ó.
Como colocar o marido em primeiro lugar quando o coração já colocou os filhos e a família em primeiro lugar? Uma respiração bem profunda. Vamos lá. Os pais, os nossos pais, eles vieram antes do nosso cônjuge, certo? Bem antes, né? Nossa vida começou lá atrás. Muito obrigada, meu amor. Vem cá falar oi pro meu pessoal. Boa noite a todos. Eu não sou folgada e amorosa ao mesmo tempo? Sim, folgada e amorosa. Eu consigo ou não consigo o que eu quero? Nem sempre nessa ordem. Às vezes amorosa e folgada. Às vezes amorosa e folgada. Mas dá certo, né? Dá certo, sim. 20 Sempre anos. dá certo. 20 anos juntos. Belezinha, gente. 20 anos juntos, uma vida construída juntos. A gente, de parceria, de cooperação. A gente briga, mas tudo na comunicação. Mas quem não briga? Beijos. Um beijo, vida. Então, como colocar o marido em primeiro lugar? Vamos lá. A nossa família de origem veio primeiro. O namorado, né, o cônjuge veio depois. Os filhos depois ainda. Quando a gente transfere isso, faz uma confusão de lugares, isso vai dar problema. Um dos problemas mais sérios que pode ocasionar é o filho se sentir tão vinculado, ou a filha, né, se sentir tão vinculado com essa confusão que a mãe faz de troca de lugares, que ele pode apresentar problemas de relacionamentos de casal. Porque a mãe acaba projetando nos filhos ou na família ancestral aquilo que ela não consegue ter no marido. A dica que eu dou é: entre o marido e o filho vem o marido primeiro. A não ser que a criança seja muito pequena. Aí não tem jeito, mulherada, a gente sabe, né? Que não dá, né? Os primeiros anos da infância são realmente muito difíceis. As crianças demandam muito da mãe, né? Não apenas por conta da amamentação, porque de tudo, né, gente? Porque mãe é um ser abençoado, né? Por isso que eu falo que vocês têm que se cuidar. Então, quando a criança é pequena não tem jeito, mas não é o caso dessa minha querida que perguntou isso não, porque os filhos já são bem grandinhos, né? Então, como fazer quando o coração já colocou a família de origem? Família de origem, ó, já foi. Sua mãe já fez a família dela, já casou com seu pai, se descasou também, descasou porque ela quis. É uma história que, assim, se a gente ficar vinculada, relacionada, lembrem-se sempre, né? Os pais estão atrás da gente. Se a gente sempre ficar voltando para trás na história dos nossos pais, a gente não consegue viver a nossa própria vida. E se eu projeto nos meus filhos, coloco os meus filhos do meu lado como se fossem meu marido, os meus filhos não conseguirão ter relacionamento de casal. Então, cada um tem o seu lugar no mundo. Os filhos no lugar, na frente da gente, marido do lado, os pais atrás, ponto final. Ah, mas eu sempre errei. Não tem problema, agora que tem essa consciência, começa a fazer diferente agora, se quiser ter netos. Tá bom? Querida minha, se alguém tiver alguma coisa para falar, fale aqui, comente aqui. Vocês já começaram com os emojis, né? Colocando a carinha na frente. Bom, outra. Eu sou muito mandona, passo na frente das coisas e passo uma imagem errada. Acabei de falar. Todos nós temos um lugar no mundo. Dentro do relacionamento de casal, nós temos um lugar. Para os nossos filhos, nós temos outro lugar. Lá no nosso trabalho, nós temos outro lugar. Para a nossa família de origem, nós temos outro lugar. Tudo nós temos um lugar. Agora, se eu sou mandona, se eu quero me colocar, me impor na frente de todo mundo, pode ter certeza que vai dar problema. E eu conheço essa pessoa que escreveu para mim, ela é super delicada, ela é amorosa e ela tem essa clareza, né? Passa uma imagem errada para os outros. Então, para que isso? Para que demonstrar essa força? É o que eu falei hoje lá, coragem e gentileza. E por que eu falo isso? Porque eu já fui a mulher macho. E isso custou caro para mim.
E às vezes o macho grita aqui dentro de mim, né? Meu marido tem uma paciência do cão, né? Porque eu também sou boa, né? Eu equilibro o relacionamento, né? Mas é difícil para nós, porque a gente acaba assumindo trabalho e crianças e rotina. A gente acaba assumindo, às vezes, coisas além do que os homens fazem. E aí é uma energia masculina que prepondera. E isso fica complicado, sim, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar mental. A gente não consegue ter sono, né? Então, a mulher, ela pode ser firme, corajosa e delicada ao mesmo tempo. Quero pegar esse gancho ainda de uma seguidora que escreveu assim: ai, Bia, se gentileza gera gentileza, como ser gentil com uma pessoa que não é tão gentil com você? Beleza, a questão é o que você pode fazer com isso, né? Se você sente que você é gentil e você não tem essa ressonância com o seu cônjuge, se ele é grosseiro, se ele é estúpido, se, né, você tem que falar como você gostaria que ele agisse com você. Olha a frase: coragem e gentileza. A coragem primeiro. A coragem de assumir aquilo. Qual é a minha necessidade? Por isso que silenciar. Vou voltar a falar, ó. Essas lives foram projetadas com muito carinho para vocês. Por isso que começamos com técnicas baseadas em mindfulness desde a primeira live, para que vocês comecem um mergulho interno e comecem a despertar a voz do coração de vocês, para que vocês consigam, de uma maneira assertiva e amorosa, se conhecer, se conectar com a sua fraqueza, com a sua força e daí conseguir falar. Fonoaudiologia sistêmica nasce da percepção dos 5 sentidos juntos, junto com o meu coração. E aí eu sinto aquilo que eu preciso e eu comunico isso. Isso é fonoaudiologia sistêmica. Sem esse mergulho interno, não existe fonoaudiologia sistêmica, não tem autoconhecimento, não tem relacionamento, não tem vínculo. Tem o quê? Tem confusão, tem reclamação, tem pessoas fora do lugar, tem filhos não comprometidos com a vida. Uma série de coisas. Né? Então, o que eu trabalho aqui é autorresponsabilidade. Se o marido não é gentil, se ele é grosseiro, se ele é estúpido, eu tive muita pergunta assim, muita coisa de relacionamento abusivo, né? Então ok, o que você pode fazer com isso? Teve uma moça até que me respondeu, que me perguntou assim: meu relacionamento de casal é abusivo, eu não quero mais, mas também não sei como terminar. Eu só consegui responder assim para ela: ok. Como que não consegue terminar? Tem clareza da grosseria do cara. Tem clareza da pressão psicológica que ele faz com ela. Por que que não consegue separar? O que impede? Aí eu vou falar o que impede. Muitas vezes tem a ver com julgamento em relação ao nosso pai. Talvez você que escreveu isso para mim passou anos da sua infância ouvindo a sua mãe reclamar do seu pai ficando com seu pai, reclamar do seu pai ficando com seu pai, reclamar do seu pai ficando com seu pai. E aí você se vê tendo a oportunidade de se livrar de uma pessoa que nem é teu marido, não sei se você tá aqui, espero que sim. Tendo a oportunidade de se livrar, não é nem marido, nesse caso, é namorado. E não se livra, porque eu tenho certeza, sabe, quase certeza, que você ouviu conversa da mamãe a infância toda e fica achando que você tem que ficar num relacionamento assim. Se alguém sofreu, que deixe lá para trás, no caso da história da sua mãe. Como que você vai e repete isso? Eu espero que você esteja aqui, moça. Não precisa se manifestar se você tiver. Mas é a chance que você tem de ser feliz. Você já tem clareza que o cara te faz sofrer, que o cara é estúpido, que o cara é grosseiro. Pra que ficar com uma pessoa dessa? Não sabe como terminar? Termina, não quero mais. Seja corajosa
e gentil com você. A gentileza não é com o outro, não, é consigo mesma. Tenha coragem de viver a sua vida. Ou você vai passar anos reclamando do seu marido, né? Que esse relacionamento pode virar um casamento e depois isso pode ter crianças, aí vai viver o mesmo destino da sua mãe? Você acha que tá certo isso? Onde está escrito isso? Então reflita aí. Você tem a chance de sair dessa. Saia enquanto há tempo. Se você tem essa clareza do que o cara te faz de tão ruim, vaza. Sai fora. Você deve estar presa na história da sua mãe. Mesma coisa. Uma outra moça muito linda, 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 escreveu assim: meu namorado é grosseiro e imediatamente que ele me xinga, ele se arrepende. O que eu faço? Aí eu falei pra ela, eu falei, você já falou pra ele, e faz tempo que ela me mandou essa pergunta, né? E esse assunto retomou depois dessas lives, né? Você já falou pra ele como você funciona melhor? Que eu já atendi essa moça. E ela falou, já, Bia, já falei declaradamente. E ele fala que ele vai mudar, ele não muda. Eu falei, beleza. Então, dentro de um relacionamento de casal, 50% é da mulher, 50% é do homem. Lembra disso aqui, gente, é equilíbrio da troca. Aí eu falei, bom, você já falou como você funciona, como você gostaria. Não funcionou, não, Bia, não funcionou. Então agora é com ele. Pode ser que, né, ele tenha vindo de uma casa extremamente machista, às vezes o pai extremamente grosseiro, às vezes batia na mãe, não sei, né? Você fale para ele procurar ajuda. Ah, Bia, eu vou fazer isso. Vou falar para ele te procurar. Falei, tudo bem, mas eu sugiro uma sessão presencial, mas beleza. O cara me procurou, aí ela me mandou mensagem de novo. Bia, ele falou que não vai procurar, porque ele disse que não tem problema nenhum, que ele não é louco, ele achou o fim da picada. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer com você mesma, sabendo de um relacionamento abusivo? Você vai manter isso? Você acha que você merece um relacionamento desse nível? Onde o cara é grosso, fala o que quer, xinga e depois, ai, tudo bem. E depois que inventaram a palavra desculpa e sinceridade, né? Ai, é que eu sou sincera, eu sou sincero. Aí as pessoas acham que podem ser grossas. É o fim da picada. Então, quando a mulher não tem consciência, beleza, ela fica sofrendo, né, no escuro. Agora, ter consciência e ainda continuar sofrendo, não dá. Sabe? A minha sugestão é que você olhe para isso. Você já sabe, já falou. Os seus 50% você já fez. E os outros 50% é com ele. Se você mantiver esse relacionamento, você está concordando com o jeito dele. Indiretamente, a comunicação é assim. Eu concordo que você seja grosso e estúpido comigo. Pode se arrepender depois, porque depois fica tudo bem. O seu comportamento ficando com essa pessoa é: eu não ligo para mim mesmo. Então, façam uma reflexão aqui comigo. Às vezes a gente fica presa sem saber. E tudo bem. A gente pode pedir ajuda para um especialista. Às vezes a gente está emaranhada. Eu muitas vezes fico enroscada, por isso que eu peço sempre ajuda profissional. Vou em curso de desenvolvimento pessoal para me melhorar, para me conhecer melhor. Agora, sabendo qual é a causa, você já fez a sua parte e continuar, me desculpe, eu não vejo vantagem nenhuma num relacionamento de casal, nesse nível. Pense nisso. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo quer. Bom, a Su tá perguntando aqui, e quando a gente fala e ele não escuta? Mas quem falou que ele não escuta? Como é que você controla o que o cara escuta?
Ele pode não responder. Por isso que eu falo da importância da descrição. Vamos lá. Você falou e ele ficou quieto, certo? Não é que ele não escuta. Você falou e ele respondeu com silêncio. É diferente, ó. Falar e falar que ele não escuta é uma interpretação da sua cabeça. Ele pode ser uma mula, entende? Ele pode fingir, mas que ele escuta, ele tá escutando e ele reage no silêncio. Aí vai de você. O quão você quer ficar comunicando e o quão você está disposta à não reação verbal dele. O quão você pode estar e quer estar disponível para esse relacionamento onde você fala, fala, fala e ele não responde, não responde, não responde. Mas lembrem, né? O silêncio também é uma resposta. Fonoaudiologia sistêmica inclui a fala, a comunicação, a fala não dita, o silêncio e a fala mal dita. Quando a fala é mal dita, aí entra mais uma outra caixinha, né, mas que está dentro da fala mal dita, que são os sintomas que englobam os problemas emocionais e os sintomas físicos. Então, o silêncio dele também é um jeito dele comunicar. A questão é, você aguenta o silêncio? Se você já falou, olha, eu preciso que você fale, eu preciso que você reaja, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e ele não reage, será que ele está fazendo 50%? Porque um casal só funciona com 50% aqui e 50% ali, para dar 100%. Cada um tem um lugar do mundo. Quando a mulher tenta fazer pelo marido, e aqui é com o marido. Você quer colocar alguma coisa, amor? Com o marido. Se tenta fazer pelo marido, não é relacionamento. A pessoa está caminhando sozinha. A Fafá está perguntando: como ajudar a filha que tem dificuldade de relacionamento? Dúvida em relação ao gênero sexual. Verdade, essa pergunta está aqui. Essa pergunta está aqui. Tá aqui. Você tem essa questão também. Dúvida em relação ao gênero sexual. Como mãe, como olhar para isso? Já olhei para minha filha. É o mesmo caso que eu comentei, né? Comecei a live falando sobre crianças, né? Especiais. O que são crianças com que gostam, né, de se relacionar com pessoas do mesmo gênero? Por mais modernidade que exista no mundo, é uma camada sem demagogia, né, gente? É uma camada excluída ou não da sociedade? Eles têm que ir para a Avenida Paulista, para os grandes centros das grandes cidades e se impor e se colocar. Gente, é um esforço para encontrar. Lembra que eu falo? Todo mundo tem o seu lugar no mundo. Eles se esforçam para encontrar o seu próprio lugar no mundo, para serem aceitos. É um esforço absurdo. A minha sugestão, Fá, é que você olhe além do comportamento dela. Ela muito provavelmente representa algo excluído dentro ou do seu sistema ou do sistema do seu marido. Não existe cura gay, as pessoas distorcem quando eu falo isso, eu chego até a gaguejar, porque as pessoas que não estão dentro desse contexto da constelação, gente, elas já falam que não tem nada a ver com exclusão, que nasce assim. Eu não olho para o superficial. As constelações nós olhamos para o que está no profundo, o que está na alma, qual é a conexão profunda dessa menina que prefere outra menina. É uma camada da sociedade excluída, sim. As pessoas sofrem muito. Um dos nossos melhores amigos é homossexual. É um sofrimento enorme para se colocar como profissional, como pessoa. A sugestão que eu te dou como mãe e terapeuta: acolha a sua filha. Ela é a sua filha, independente da opção sexual. Mas ela está
ela sofre. Ela vai sofrer. E muitas pessoas podem falar, não, não é verdade, não tem sofrimento. Tem. Eu atendo pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Eu sei o que passa lá no profundo de cada uma delas. E isso está num nível inconsciente profundo, com alguma exclusão. Muito provavelmente. Então ela vai continuar sendo a sua filhinha. Independente de com quem ela beija, com quem ela vai dormir, ela continua. Que bom que você olha para sua filha, olha além dela. Você pode acolher ela diariamente, mas eu sugiro que você procure ajuda profissional. De preferência, algum especialista em terapia sistêmica familiar. Não estou puxando, né, sardinha para o meu lado, mas eu vejo que são contextos mais amplos onde os familiares se sentem acolhidos. Eu trabalho com isso há muitos anos. Procure ajuda profissional e acolha a sua filha. Se ela tem dúvida, muito provavelmente ela está em sofrimento. E comunique. Você é a minha filha, independente de qualquer coisa. Você é a minha filhinha. Bom, a Yasu complementa aqui. Aliás, o marido, né, escuta, mas não dá importância e age como eu sou assim e ponto. Então é assim, os 50% do relacionamento você tá fazendo. E eu sei que você já comunicou qual é a melhor maneira de lidar no relacionamento, como você gostaria. Porque um relacionamento de casal, ele se dá através de combinados. E muitas vezes o combinado que você fez lá atrás não é o mesmo combinado que vale depois de 5 anos. Eu mesma, amor, quantos combinados a gente refaz, faz e refaz, faz e refaz? Gente, dezenas. Acho que chega, beira a centena, né, amor? Ah, ele tá falando, chega, né? Que chega mesmo, cansa também. Eu também canso. Mas aí a gente conversa de novo. Né? Umas DRs, né? Discussões de relacionamento. Não tem coisa mais grandiosa do que isso. E tudo bem descombinar o combinado. Vem aqui falar. E tudo bem descombinar o combinado. Né? Combinou uma coisa lá e aí, putz, não, mas não era isso que eu queria, não. Eu quero isso aqui. Agora. Não tem problema descombinar o combinado, desde que seja em comum acordo, que os dois estejam de acordo. O problema é quando um rompe, quando há um rompimento unilateral do combinado, né? Quando há, entre aspas, né, um divórcio litigioso, né? Quando se rompe um contrato de forma unilateral, isso é ruim. Mas para um relacionamento de casal, para as coisas funcionarem, tem que haver acordo. Imagina, a gente está junto há 20 anos, sabe? Nós éramos, há 20 anos atrás, 20 anos mais jovens. Anseios, desejos, disposições eram completamente diferentes. Não tínhamos os 3 filhos. As coisas vão mudando e a gente vai evoluindo. Né? As coisas só não vão para frente, o relacionamento só não vai para frente quando as pessoas não evoluem juntas. Né? E os combinados estão aí, mas tem que haver combinados. A minha mãe que fala, graças a Deus o Eduardo entrou nessa de autoconhecimento, senão acho que vocês já tinham se separado. E é uma sintonia mesmo, que se eu faço um curso de desenvolvimento pessoal e vou lá, gente, eu adoro o curso de desenvolvimento pessoal, que as pessoas vão lá e pulam e gritam. Gente, eu acho isso fantástico, né? Ele não acha tanto, mas... Não, eu não... Eu participo também. Eu não acho muito legal, assim, porque eu acho que é meio uma coisa de igreja, né? Sabe, as igrejas que ficam cantando e tal. Mas é legal, eu respeito. E eu gosto. E eu gosto. E ele vai. E tá tudo certo. A questão é, quando um quer e o outro evolui, e o outro vai indo e muda as suas percepções e abre a sua cabeça e muda a sua vida e o outro não acompanha, cadê o relacionamento? Eu passei anos da minha vida, por exemplo, não comendo carne. E ele é gaúcho. E tudo certo, tava tudo certo.
Ele não me enchia o saco, eu também não enchia o saco dele. Tava tudo certo. Tem um respeito, que é a comunicação invisível. Eu sei o meu lugar, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, e beleza, eu sigo firme no meu propósito. Um relacionamento só caminha quando duas pessoas estão juntas. Uma sozinha não é um casal. A C tá perguntando, bem isso aí, o que você escolhe? Ai, eu não sei. O que eu escolho do quê? Os comentários ficaram parados, eu não sei o que aconteceu. Autoresponsabilidade de escolha. Uhul, você é demais. Ai, que figura, meu Deus. A Carol tá falando, eu sinto que eu sou grosseira porque meu namorado tem uma energia fela. É. Mas daí a importância do autoconhecimento, né? Será que você é assim, grosseira por causa dele? Mas será que você tem que ser grosseira porque ele é grosso? Mas aí você sai do seu lugar por causa dele, mas e cadê você no relacionamento? Cadê sua personalidade? Cadê você? Cadê o seu jeito único, sua digital no universo de ser, né? Porque a nossa tendência é, eu fiquei assim por causa dele. Então é porque você não se conhecia, não sabia qual era a sua fortaleza, a sua fraqueza. Porque ninguém se torna algo para agradar o outro. Quando se torna é porque não se conhece direito. A questão é se moldar, abrir mão, se encaixar e o outro também abre mão e também se encaixa, porque quando ele abre mão e vai lá nos eventos de dança, comigo eu também tenho que abrir mão de alguma coisa e tipo, ele ficar assistindo futebol por 2 horas sem falar comigo. Eu acho o cúmulo, porque eu falo, meu Deus, tem tanta coisa para falar, e ele gosta de assistir TV, futebol. E tá tudo certo, né? Porque ele vai nos cursos comigo, também tem que aceitar ele assistir futebol. Então, é um equilíbrio de troca, né? Eu sei qual é a minha preferência, ele sabe qual é a preferência dele, junto a gente se respeita. Nossa, os comentários estão vindo todos atrasados. A Su tá falando, nada se compara à terapia sistêmica, a melhor técnica sem dúvida. Maravilha, eu também acho. Sou suspeita a dizer. É isso mesmo. Queridas, é o seguinte, essa é a nossa penúltima live dessa maratona de 10. Amanhã eu tenho bate-papo exclusivo com você, fonoaudióloga. Como as constelações sistêmicas poderão te ajudar no seu atendimento individual. Bia, mas eu quero participar, eu sou professora, posso? Claro. Bia, mas eu sou mãe, posso participar? Bem-vinda. Aqui o assunto rola. Ai, Dani, rola em torno de mulherada, de autoconhecimento. Ai, mas eu posso participar, eu sou homem. Vem também. Aqui o papo é descontraído para crescimento mútuo, porque a cada vivência, a cada live, eu me conheço mais. Eu aprendo mais, porque quem ensina aprende muito mais rápido. E aprende, e quando eu falo e eu repito, isso fica gravado no meu corpo, na minha mente, no meu coração. Então, você, fonoaudióloga, que tem amigas que não me seguem, passe esse aviãozinho lá. A minha equipe já está fazendo anúncios para que essa live seja cheia de profissionais que queiram trazer uma abordagem amorosa, acolhedora e saiam da caixinha para os seus atendimentos de uma maneira única. Vocês, quanto terapeutas, também terão exercícios. Vou dar um spoiler aqui de amanhã. Qual é o meu lugar dentro do meu sistema familiar e dentro do sistema daquela criança que eu atendo. Quando tá lá na terapia, você, o pai, a mãe, você vai orientar o professor qual é o seu lugar ali dentro daquele sistema. Como você pode se posicionar de uma maneira humilde, amorosa, acolhedora e assertiva, além dos sintomas das crianças. Espero vocês e eu quero agradecer
você a esses 9 encontros às 21h32 pontualmente da noite, que foi assim incrível. Eu não vou aguentar dar apenas uma live por semana como eu fazia, Deus, mas eu vou ver a melhor maneira de estar mais conectados com vocês, porque realmente foi uma experiência deliciosa essa troca. Eu sou muito grata, tá bom? A Van tá amando as lives, aprendendo muito. Ai, obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, Su, querida. Um beijo, Mi. Ai, queridona, a Paty, que bom você agendou, que delícia! Muito obrigada. Você mora por aqui? Em São Roque, em Sorocaba? Me diga. Que gostoso, bem-vinda, muito bom. A mim sempre muito bom, queremos mais também, eu também quero mais. Vai, não, vocês me aguardem. Sempre eu dava as lives de sexta-feira. A Lari, lindona, tamo junto. A Lari é uma companheira que está em São Roque, que é fonoaudióloga, que também é amorosa e sabe o que as constelações trazem no atendimento individual. É maravilhoso. A Patrícia mora em Sorocaba. Ai, que delícia, respiramos o mesmo ar. Choveu muito por aqui, né? Meu Deus do céu. Então, amanhã, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, vamos falar para fonoaudiólogas, mas todos são bem-vindos, porque vamos falar de atendimentos de crianças, crianças que não falam. Eu tenho mais de 20 perguntas para, né, comentar sobre crianças que não falam. Se der tempo, eu falo tudo amanhã na live. Um beijo, muitos coraçõezinhos para vocês. Até amanhã.